Olá, hoje recebemos aqui no Vitalidade uma dupla muito especial. Alunas do curso de Eletrotécnica da Fundação Liberato Salzana Vieira da Cunha, Larissa Rinker e Rodriane Leiria, desenvolveram um sistema capaz de detectar ângulos da coluna vertebral, identificando e alertando sobre posturas incorretas. Vencedoras do Prêmio Jovem Cientista 2018, concedido pelo Legislativo Hamburguense, o projeto ficou em primeiro lugar na categoria Medicina e Saúde na Mostra Brasileira Internacional de Ciência e Tecnologia, a Mostratec, promovido então pela Fundação Liberato. Gurias, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso programa Vitalidade. Vocês estiveram há pouco tempo aqui na Câmara, também divulgando esse projeto, a convite do vereador Felipe Cumbral, né, que foi o autor dessa iniciativa que concedeu esse prêmio a vocês e a outra dupla, né, no ano passado. E então, eu gostaria que vocês contassem um pouco mais para quem está nos assistindo em casa, vocês que ainda são alunas da Escola Liberato, né, da Fundação Liberato, mas já estão uma nova trajetória já na universidade, né? Como está a vida de vocês agora e o que esse projeto ele mudou, então, e que portas ele abriu para vocês? Rodriane? Então, agora eu tô na fase em que eu tô no estágio e fazendo faculdade também. E o projeto ele foi muito importante, assim, pelo menos na minha vida, para a gente saber como lidar assim com outras pessoas também, para a gente ser mais aberto e, além disso também, fazer com que a gente consiga ter mais experiências fora do lugar onde a gente estava, né? Porque a gente conseguiu outras premiações, então a gente, assim, abriu bastante portas para nós e foi realmente bastante importante. Tu tá cursando agora na URGS também algo relacionado à área do teu curso? Sim, é engenharia de energia, que tem a ver com tecnologia também, assim como o nosso projeto. E o nosso projeto ele tem a ver com energia, questão de tensão e tudo mais, na parte tecnológica dele, além da parte de saúde, que faz também uma ligação com o que eu estou fazendo agora na universidade. E a Larissa, então? Eu também estou na fase do estágio, né? Estou terminando meu estágio obrigatório do Liberato e também estou começando a faculdade de Ciências e Tecnologia, envolvendo também a parte da tecnologia, o nosso projeto. E com certeza o projeto ajudou muito na parte de comunicação, porque como a gente teve várias apresentações, várias feiras, minha comunicação melhorou bastante, tanto no estágio, quando tem que fazer algum trabalho, apresentar alguma coisa, ajuda muito. E na parte, por exemplo, quando a gente for fazer nosso TCC, alguma coisa na faculdade, com certeza a questão de trabalho, a metodologia científica nos ajuda bastante. Então vamos falar um pouco mais sobre o projeto em si, gurias. Como que ele funciona e como surgiu a ideia de desenvolvê-lo? Pode começar, Larissa, Rodriane, fique à vontade. A ideia, a gente tem que fazer no Liberato, no nosso quarto ano, um projeto, né, um TCC, digamos. E a ideia surgiu mais da minha parte por eu ter feito exames e visto que eu já estava começando um problema na coluna com a minha idade. Por má postura? Por má postura, porque a gente percebe, principalmente estudando, que a gente tá mal posicionado, tá deitado na mesa estudando há horas já, e só começa a perceber quando já vem uma dorzinha na lombar ali e já tá dando problema. Então a gente pensou em como a gente podia pensar uma forma de ajudar nós e pessoas ao nosso redor que também estão desenvolvendo problemas na coluna cada vez mais frequentes, né? Então, o nosso projeto, basicamente, nós desenvolvemos um sistema que ele detecta... Quer pegar a cinta? Pode pegar, fica à vontade. Ele detecta os ângulos É um sistema pequeno, né? A gente botou um acelerômetro para detectar os ângulos e um Bluetooth, que a gente desenvolveu um aplicativo também, recarregado por uma bateria. Ele detecta os ângulos, diferentes ângulos da postura de indivíduos, tanto nos eixos anterior e posterior, quanto nos eixos laterais, e identifica se esse ângulo ele é considerado correto ou incorreto. No caso dele ser incorreto, ele emite uma vibração pelo vibracal, que é um motorzinho parecido com os de celular, e ele só para de vibrar quando tu retorna para uma postura correta. E daí no aplicativo também a gente consegue acompanhar qual ângulo que está naquele momento e se esse ângulo ele é correto ou incorreto. E ele pega toda a parte da coluna, a lombar
e a parte de cima aqui também. Da cervical. Da cervical. Ele tá mais posicionado na parte do meio, mas dependendo, por exemplo, se virasse um produto comercial, poderia ser feito para diferentes casos, né? Por exemplo, a gente já sabe que a pessoa tem um problema mais para a parte da lombar. A gente poderia posicionar ele, como ele está no meio, ele acaba pegando mais ou menos tudo. Mas é específico na lombar, a gente poderia posicionar ele mais embaixo para detectar, ou até mesmo colocar 2 circuitos para pegar em mais partes. Mas nesse caso ele consegue pegar uma boa parte. A gente já fez testes e ele pega em várias posições mesmo. E daí ele vibra e a pessoa consegue... É um alerta, tô na posição errada. A pessoa vai ficar sentindo a vibração, ele só vai parar quando tu te posicionar. Isso nos 2 eixos, né? Por exemplo, tu pode estar reto assim, mas muito pro lado, ele já vai detectar e vai vibrar para te voltar para a postura correta. Rodriane, que embasamentos vocês buscaram e pesquisas vocês realizaram, seja prática com profissionais, entrevistando-os, então, para conseguir colocar em prática essa ideia de vocês? Sim. Então, a gente começou... falando com uma fisioterapeuta lá de São Leopoldo mesmo, que é a Caroline Marques Alec Reolon. E a gente conversou com ela para verificar a viabilidade da ideia, então, que nós tivemos. Ela, então, nos respondeu, a gente escolheu ela para ser a nossa cientista qualificada e acompanhar o nosso projeto. A gente começou com pesquisas bibliográficas, então, em relação à coluna vertebral. Depois passamos para pesquisas tecnológicas, que é a parte tecnológica da nossa cinta de monitoramento. E começamos, então, a fazer os protótipos, os primeiros testes. E, por fim, então, fizemos os testes com as fisioterapeutas, uma clínica em São Leopoldo, e elas responderam um questionário referente à satisfação. Foi, então, que depois nós fomos conversar com a cientista qualificada, Caroline Marques Alec Reolon, para fazer uma análise dos resultados e chegarmos à conclusão, então, que de fato a cinta ela é viável e a gente conseguiu desenvolver um sistema pequeno e de baixo custo, né? Quanto tempo durou toda essa fase, seja de pesquisa, né, essa parte mais teórica, e depois para construir, porque vocês construíram esse protótipo e também um aplicativo no celular? Isso, foi de março do ano passado a outubro do ano passado. Então você tem um aplicativo para nos explicar na prática como é que funciona a cinta? No nosso aplicativo, ele vai acompanhando, a cinta tá ligada pelo Bluetooth, qual ângulo que tá nos eixos anterior, posterior e nos eixos laterais, e vai dizendo o ângulo naquele momento. Daí ele já manda uma mensagem se a postura tá correta, daí a gente colocou uma carinha de feliz, e se a postura tá incorreta, ela vai emitir a vibração, que nem vibrou agora, e vai botar uma carinha de triste, que no caso para se posicionar de forma correta. Aí quando ele considerar os 2 eixos corretos, que a cinta para de vibrar. Aí no nosso aplicativo, a gente também tem uma tela de dicas para te ver diferentes atividades do cotidiano, como tu pode posicionar de uma forma mais correta. Até para se abaixar, pegar algum objeto no chão. Por exemplo, estiver sentado, deitado, ao caminhar, ao fazer atividades domésticas, né, trabalhando normal. Cuidado com criança também, porque muitas mães pegam crianças de colo também e acabam se posicionando de forma incorreta. Aí tu clica na atividade daquele momento e ele vai te dar dicas de como é que tu pode posicionar de uma forma mais correta. E daí a parte dos registros é essa parte do Bluetooth, que ele pede para te conectar e daí ele pareia com o módulo Bluetooth que a gente incluiu no sistema. No caso qualquer, se o projeto fosse viabilizado, por exemplo, assim, qualquer pessoa pode baixar o aplicativo no seu celular e fazer a conexão via Bluetooth, isso? Gurias, então, desde que o projeto ele saiu do papel, né, se tornou na cinta, vocês apresentaram ele na Mostratec, ele sofreu alguns reajustes, assim, nesse período até aqui. A Mostratec foi em outubro do ano passado, isso. Né? Vocês já participaram de inúmeras feiras no Brasil, né? Estão se preparando para participar numa da Bélgica, isso mesmo? Então, conta para nós como é que está essa trajetória do projeto e também de vocês, né, levando ele para diversas regiões do Brasil. Sim. Então, a primeira feira que a gente participou foi a FACEIT, que é a Feira Interna de Ciência e Tecnologia da própria Fundação Liberato. E lá nós utilizamos um protótipo um pouco maior, né, a plaquinha que é utilizada aqui. E desde a FACEIT até a Mostratec, nós então diminuímos ela, nós compactamos ela. E da Mostratec para a 1007, que foi agora em maio desse ano,
a gente também tentou fazer algumas alterações em questão de design, da cinta mesmo. E a trajetória agora a gente continua conversando mesmo, uma estando num lado, né, fazendo uma coisa e outra fazendo outra, a gente continua ainda conversando a respeito do nosso projeto, né, que é o que a gente tenta melhorar sempre, né, para cada vez ficar melhor a questão mesmo. E na feira da 1007 Brasil, né, foi em Fortaleza, vocês se credenciaram para participar da 1007 Bélgica. Isso. Conta para nós como que tá essa trajetória, quando que vai ser a feira e como as pessoas podem fazer para ajudar vocês também, porque eu sei que tá rolando uma vaquinha online, né, para ajudar vocês a comprarem então as passagens e se manter por alguns dias então na Bélgica. Bom, foi muito emocionante quando a gente ganhou o prêmio, né, para a Bélgica, porque feiras internacionais são um desafio maior, digamos, né, por ser pessoas de outras línguas. A gente vai ter que se comunicar lá em inglês, no caso, a língua mesmo da Bélgica é o francês, mas a gente vai se comunicar em inglês. E agora a gente está vendo, porque a gente ganhou só o credenciamento, mas as hospedagens, a passagem e se manter lá nesses dias vai ser por nossa conta. São quantos dias, gurias? A feira normalmente são 4 dias, mas aí pra gente ficar mais ou menos uma semana, digamos, pra chegar lá. A gente já viu que demora, o avião daqui até lá demora umas 20 horas, eu acho, mais ou menos, eu vi. Então a gente vai ter que ir uns 2 dias antes pra chegar lá, né? Se preparar também, né? A gente já fez uma página do projeto na rede social. Pode divulgar. No Facebook, que é o Projeto CMPC. Lá nós temos a vaquinha online, o link da vaquinha online para quem puder ajudar. E como a gente se atentou aqui na vaquinha online, tem um valor mínimo de R$25, a gente também divulgou uma conta para caso alguém não possa nos ajudar com esse valor, mas queira ajudar com qualquer valor, que qualquer ajuda é bem-vinda, né? A gente divulgou uma conta também para poder depositar. Cerca de quantos reais, né, vocês precisam para poder, então, ir representar o Brasil nessa feira? A gente fez uma perspectiva, assim, de mais ou menos uns 7.000, 7.500. As passagens já estão entre 13.500 e 4, e daí para a gente poder se hospedar e se manter lá, seria mais ou menos nessa base, para cada uma, né? Isso. É um desafio, Rodriane? É um grande desafio. Acho que todas as etapas, na verdade, foi um desafio até hoje. Sempre quando a gente vai apresentar alguma coisa, dá um friozinho na barriga, porque é sempre uma experiência diferente. Tanto como na feira interna da Fundação Liberato, como depois na Mastertech, depois num outro estado e agora num outro país, é sempre uma expectativa a mais, assim. Gurias, qual a importância vocês acreditam de participar de eventos como esses, de feiras, né? Que tipo de valores e de conhecimento eles agregam, né? Participar, então, de projetos de pesquisa como esse que vocês realizaram? Eu considero muito importante a questão de cultura também, tu poder se comunicar com pessoas de outros países. Nós conhecemos pessoas do Peru, do Uruguai, Argentina, de vários lugares. É muito interessante tu aprender sobre como é que funciona também em outros países, como é que é aqui. E eu acho que poderia ter, na verdade, um incentivo maior na questão de tecnologia, porque tem muitos projetos maravilhosos, não só no Liberato, em várias escolas, que infelizmente a gente não vê muito divulgação e muito incentivo. Por exemplo, o nosso projeto a gente até poderia pensar, talvez um dia ele virar um produto, auxiliaria bastante pessoas na questão da coluna, mas a gente não tem tanto incentivo para seguir nisso, né? Isso. Assim como a Lari falou, de outros países também a cultura, não só os outros países, mas os outros estados também. A gente conheceu pessoas de vários outros estados e o Brasil é tão grande, são tantas diferenças aqui dentro também, que é realmente bastante importante para o crescimento da gente, né? Gurias, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco. O Vitalidade de hoje traz mais informações sobre a pesquisa de 2 jovens hamburguenses que desenvolveram um sistema capaz de detectar ângulos da coluna vertebral, identificando e alertando sobre posturas incorretas. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai.
Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, é uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio da TV Câmara conversamos com as estudantes e pesquisadoras Larissa Rinker e Rodriane Leiria. Gurias, vocês falaram de como foi importante então participar das feiras, seja na etapa dentro da Liberato, depois na Mostratec, né, que já reuniu pessoas de diversos lugares do Brasil, né? Depois vocês foram até representando na Feira Nacional, agora tem esse incentivo, toda essa luta para representar o Brasil, então, na 1007 Bélgica, né? Como esse projeto, além disso, está influenciando a vida de vocês, né? E está mudando a vida de vocês. Rodriane. Então, assim como a gente até já salientou, a parte da comunicação é muito importante. E não só a comunicação com outras pessoas, mas o trabalho em grupo também. A gente se desenvolve bastante, porque às vezes são opiniões diferentes que tu tem que saber conciliar. E além disso também o crescimento assim que a gente tem, não só em relação a isso, mas também com outras etapas assim da vida, né? Assim, depois a gente vai ter que fazer o mesmo na faculdade e a gente já tem uma experiência assim. Então é realmente algo importante. Você falou no início do programa que, além de desenvolver o protótipo, né, teve toda uma pesquisa, teve todo um embasamento científico, né, que vocês vão levar esse conhecimento já para a vida de vocês, isso? Sim, eu acredito que a metodologia científica nos ajuda não só na questão de fazer trabalhos, projetos, como na vida mesmo. A questão de tu criar uma hipótese, um objetivo, tu te planejar melhor para poder executar diferentes atividades. E eu também acho que o projeto, levando para a ideia do projeto na questão da postura, porque muitas vezes eu me pego também, tô ficando numa má postura, eu já penso, não, eu lembro como é que tem que ficar, não sei o que, tento me posicionar. Isso também mudou bastante a questão de fazer pesquisa sobre a coluna vertebral, né? Falando um pouquinho mais da cinta, vocês têm dados do Brasil, por exemplo, de quantas pessoas sofrem com dores na coluna, assim? É um potencial grande que tem pela frente, né? Sim. Segundo a OMS, cerca de 80% da população sofrerá com algum incômodo na coluna ao longo da vida. Então, de jovens a idosos, né, as pessoas vão sofrer em algum momento. E, além disso, dados do IMOT, que é o Instituto Mineiro de Ortopedia e Traumatologia, nos dizem que em 85% dos casos pode não haver um motivo específico. Por isso, assim como a Lari falou, a questão de estudar e tudo mais, às vezes quando tu se agacha, tu senta com uma postura inadequada, realmente está te fazendo mal, mas isso não está te fazendo mal na hora, só que depois, no futuro, vai te prejudicar. A longo prazo, uma prática incorreta, uma postura incorreta, traz um problema mais sério. Sim. E hoje em dia também, muito na frente dos computadores, as pessoas trabalham, né? Os adolescentes, em função dos videogames e tablets, geralmente ficam com uma postura que não é aconselhável, né? Sim, por isso a gente acredita que a cinta seria útil em diferentes casos, né? Não tem um público específico, pode ser para casos, a gente conversou com pessoas que trabalham tanto de caminhoneiros, quanto pessoas que trabalham em computador, ou até as próprias fisioterapeutas fazendo atividades que a gente fez teste com elas, no trabalho delas, auxiliaria tanto todos esses casos, no caso.
Vocês testaram a cinta, além de vocês e das fisioterapeutas, em outros públicos? Não específico, a gente fez testes em casa e tudo, mas o público mesmo que a gente fez o teste foi as fisioterapeutas. A gente tem uma perspectiva futura de talvez fazer um acompanhamento com alguém que tenha um problema, né, em estágio inicial, para saber a longo prazo, de fato, quanto que ela auxiliaria em problemas posturais. A gente já tem uma noção de que em curto prazo ela auxilia mesmo, né, aquela atividade não vai te causar essa dor que eu comentei, mas a longo prazo a gente não sabe, de repente, a porcentagem que ela auxiliaria ou até mesmo se não poderia, em um estágio inicial, sanar. Sim, porque de tanto ela serve como um alerta, né? Está com a postura errada. E daí a pessoa vai mudando os hábitos, né? Vai mudando o estilo da vida, né? Da maneira como senta, da maneira como você mesmo falou, pega um filho no colo ou se abaixa para realizar alguma determinada atividade, e aquele nova forma de se comportar já vai, né, fazendo com que ela adote hábitos mais corretos. Ela vai ajudando a se policiar. Aos poucos tu nem vai mais precisar usar tanto, porque tu já vai estar acostumado a te posicionar de forma mais correta. Como você falou, às vezes está numa atividade e já percebe que está, antes mesmo da dor, né? Sim. Já percebe que está numa postura incorreta e já arruma o corpo. Gurias, vocês acham que essa ideia ela pode ser comercializável? Sim. Vocês pretendem dar continuidade assim, à pesquisa? Agora, na verdade, ela está numa fase de protótipo, né? Mas, assim como a Larissa falou, a gente pretende fazer uma experiência, né, a longo prazo, um acompanhamento com alguém e ver como é que ela se porta dessa maneira. A gente já viu que em curto prazo, para casos iniciais, seria interessante, né? Mas para virar um produto mesmo, a gente teria que fazer um pouco mais de testes. A gente conversando, até nas feiras o pessoal já chega, onde eu compro, onde eu posso, né, adquirir. A gente está na questão de teste, a gente já viu que muitas pessoas se interessaram pela ideia, só que para virar produto tem muito mais burocracia, tem a questão de incentivo também, mas a gente não descarta a possibilidade, ela pode sim virar um produto futuramente. Porque além também de retardar o inibir em casos iniciais, que seria o intuito da cinta, a gente também conversou com o Dr. Flávio Brancher, que é aqui de Novo Hamburgo. Ele é um ortopedista e traumatologista, e ele nos disse que, além desses 2 casos, a cinta também poderia ser utilizada em casos de pós-operatório de cirurgia de correção da coluna, porque muitas vezes as pessoas elas fazem a cirurgia, mas não se policiam depois, né, não se cuidam, e acabam tendo que fazer a cirurgia novamente, né. Estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem a quem está nos assistindo, falando da importância, então, do projeto de vocês, pedindo contribuição, então, para que vocês possam levar adiante essa ideia, representando Novo Hamburgo, né, lá na Bélgica. A gente gostaria de agradecer, né, a todos que vêm nos dando suporte, principalmente a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente também gostaria de pedir ajuda ao pessoal que para nos ajudar para que a gente possa passar para uma próxima etapa, uma próxima fase, que é o nosso próximo desafio, que é a Bélgica. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. E seria isso, na minha parte. Lari? Com certeza, eu gostaria de agradecer tanto a Câmara quanto nossos familiares e amigos que nos auxiliam e não nos deixam ficar parada, assim. Segue e vamos tentar. É um desafio, com certeza, conseguir esse dinheiro para ir para a Bélgica. Mas a gente vai conseguir, a gente está seguindo forte. E pedir o auxílio de quem puder ajudar a gente compartilhar a ciência pelo mundo, né? Poder ir lá na Bélgica mostrar um pouco do nosso projeto e também como o Rio Grande do Sul tem, mostrar para o resto do país como o Rio Grande do Sul tem também pesquisa boa, tem muito potencial para ótimos projetos. Obrigada, gurias. Parabéns pelo trabalho e boa sorte. Obrigada. No programa Vitalidade de hoje, conversamos com as alunas do curso de Eletrotécnica da Fundação Liberato Salzana Vieira da Cunha, Larissa Rinker e Rodriane Leiria. Elas desenvolveram um sistema capaz de detectar ângulos da coluna vertebral, identificando e alertando sobre posturas incorretas. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, e essa e outras edições do programa estão disponíveis no nosso canal, youtube.com/tvcâmara.nh. Sugestões de pautas para serem abordadas aqui pelo Vitalidade podem ser enviadas para o e-mail tv@tvcamara.nh.
camaranh.rs.gov.br ou por esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.